noite a todos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão, né? Espero que estejam todos bem e que possamos nesses próximos minutos nos aproximarmos mais de Deus e de nosso Mestre Jesus Cristo. Então, hoje a gente vai refletir e conversar um pouco sobre a fala do nosso Mestre Jesus, que nos disse o seguinte: vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo. Então, vejamos bem que é uma alerta e ao mesmo tempo um convite a uma autoanálise, né? E um alerta, não sabemos aí qual será o meu momento, o momento de eu ter que voltar para a casa do meu pai. Então, vamos nos preparar, porque não sabemos qual será o momento, né? Então, a gente não sabe, por isso devemos estar sempre prontos. Então, orai e vigiai. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto de imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivie ou cure as doenças nessa ou naquelas circunstâncias. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros. Mas, se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e ande com os próprios pés. Afirma Allan Kardec: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos: vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e orai, e sim começa com a ampla objetividade, pelo imperativo
categórico de olhai. Então, queridos irmãos, ainda que creiamos que nada precisamos fazer, ainda que creiamos que orando, pedindo a Deus, até mesmo muitas vezes tentando negociar com Deus, né? Se me deres isto, eu faço isto, enfim, acreditando que uma simples fala com Deus, sem mudanças de atitude, nós teremos algum resultado. Caros e queridos irmãos, não. Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos sim que nos conectarmos com Deus, falar das nossas dores, nossos sentimentos e até das nossas mazelas. Mas nós precisamos ter atitude. Precisamos mudar nossa forma de pensamento, nossas atitudes e fazer acontecer. Porque não nos cabe mais apenas pedir. Porque será que devemos achar que Deus vai nos ouvir ou vai nos dar aquilo que estamos pedindo se nós não fizermos nada para que isso aconteça? Então, Kardec nos lembra da misericórdia divina, da misericórdia de Deus. Porém, nós precisamos pôr a mão na massa, nós precisamos ter atitude, fazer uma autoanálise e nos percebermos onde nós podemos mudar, de que forma a gente pode fazer para que as coisas aconteçam e da forma que a gente quer que aconteça. Também lembrando que nem sempre aquilo que a gente quer é o que nos fará bem. Então, se a gente não mudar as nossas atitudes e não mudar a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, a gente não vai ter resultados diferentes sempre com as mesmas atitudes. Nós teremos sim resultados diferentes a partir do momento que a gente faça diferente, né? Então, Deus nos dá todas as maneiras, nos mostra todos os caminhos para que a gente possa vir aqui e cumprir com a nossa programação reencarnatória. Só que nós precisamos fazer com que isso aconteça. Nós não podemos simplesmente pedir, né, fazer as nossas orações e daí a partir do momento que a gente termina as nossas orações, a gente esquece. Vamos para o mundo, vamos para o nosso trabalho, vamos para o nosso lazer e continuamos sendo as mesmas pessoas sem mudança nenhuma. Nós queremos resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, essa passagem de orai e vigiai, nessa proposta que Emmanuel nos vem colocando aqui, é de que precisamos fazer com que as mudanças aconteçam. Nós temos os bons frutos para colher, mas nós precisamos sim regar, nós precisamos adubar para que tenhamos o direito de colher. Então, queridos irmãos, a gente deve analisar, né? Como a gente não sabe em que momento a gente vai voltar para casa,
Então, que estejamos todos os dias preparados. A gente não deve, amanhã eu vou lá, eu peço desculpa, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. É o hoje. É orai e vigiai. Vigiai principalmente os pensamentos. Porque depois dos pensamentos é que vem as nossas atitudes, né? Primeiro nós pensamos, criamos a situação na nossa mente e depois praticamos. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos vigiar as nossas atitudes e vamos sim orar, vamos conversar com Deus, vamos pedir, vamos agradecer, mas vamos ter as nossas mudanças. Cada um de nós sabe exatamente onde devemos mudar, né? E depois mais adiante ainda continua na seguinte reflexão: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, temos aí mais alguma coisa para que a gente tenha que pensar, analisar e prestar atenção, para que não entreis em tentação. E como temos, né, momentos de tentações, né? Como é difícil a gente se manter firme diante de certas tentações. Então, vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar-se. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor. Quem é serviço infatigável no bem? Então, vem falando aqui, como sempre, né? No amor, no divino amor, que é o que transforma, que é o que nos transforma, que é o que nos faz ter um olhar diferente para com tudo e para com todos. Então, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada, em mãos paradas, impõe paralisia ao coração, que dá inércia e cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha incansavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, ao olharmos para o nosso irmão com amor e praticarmos o amor em todas as nossas atitudes, é a melhor maneira de não cair em tentação. Porque sempre quando o amor está na frente, sempre quando o trabalho é com amor, com certeza estaremos no caminho certo, protegidos e livres da tentação. Porque as tentações existem e não são poucas. Então, vigiando os pensamentos, trabalhando, como fala aqui, que a inércia é o que faz com que a gente
acabe criando certos pensamentos, né? Que nem sempre são bons, na maioria das vezes não são tão bons. Então vamos ocupar nossa mente com coisas boas, com trabalho, vamos criar situações onde a gente possa estar interagindo, onde a gente possa estar sendo útil, servindo, e tudo isso com amor, para que os momentos de tentações, as situações de tentações não se aproximem da gente. Então vamos permanecer sempre vigiando, sempre em alerta, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e na maneira que a gente vê o mundo, na maneira que a gente vê o nosso irmão. Vamos nos preparando, né, para que quando a gente volte para casa, que não sabemos qual será esse momento, a gente volte com orgulho, a gente possa chegar diante do nosso Mestre orgulhosamente, né, e apresentar as nossas obras, e que no momento em que a gente vai fazer a leitura do nosso livro da vida, a gente possa se orgulhar e ver quantas coisas boas, quanta diferença a gente fez, e de quantas vezes nós fizemos a diferença na vida de alguém. Mas para isso nós precisamos estar sempre em oração. E eu sempre venho dizendo que as orações nem sempre são só de palavras, né? A gente também, com boas atitudes, nosso trabalho, são orações práticas, né? Então temos aí um guia, né, que é Jesus, nosso Mestre, que a qualquer momento que tivermos dúvida, a gente possa pensar, será que, de que forma ele agiria? E a gente tem o Evangelho, que é nossa bula, né? Vamos dar uma olhadinha lá também. E as orações, para transformar o nosso lar, para transformar a nossa vida, transformar o nosso ambiente de trabalho, enfim, por todos os lugares por onde passamos, com oração, vigiando, a gente vai estar livre das tentações. Então essa é a mensagem de hoje. E que possamos essa semana, né, analisar mais, prestar mais atenção. O que a gente faz? Quais são as nossas atitudes? E de que forma a gente pode estar orando e vigiando? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas palavras? E se nós estivéssemos assim diante de Cristo, que a gente conseguisse ver Ele assim pessoalmente, como a gente se vê aqui, será que a minha atitude seria a mesma? Será que eu diria a mesma coisa? Eu pensaria dessa mesma forma? Então vamos lembrar, né, que Ele está sempre conosco. Estamos sempre aos olhos de Deus e que nada foge aos olhos dele e que a justiça divina não falha. Portanto, orai e vigiai, para que possamos estar longe das tentações. Um abraço a todos, que tenhamos uma ótima terça-feira e uma excelente semana. E até a próxima reflexão.